Ele tinha tudo: dinheiro, poder e sucesso. Mas quando se viu em perigo, foi uma mulher humilde que o salvou. Ele quis agradecê-la, mas o que era para ser apenas um gesto de gratidão se transformou em algo muito maior. O que aconteceu depois foi completamente inesperado. Fique até o final para descobrir essa história incrível. Antes de começarmos, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora vamos para a história. Era uma tarde chuvosa em Florianópolis, o tipo de chuva que transformava as ruas em rios e fazia os motoristas desacelerarem com cautela. André Vasconcelos, um milionário de 38 anos, dirigia seu SUV preto importado pela estrada sinuosa que cortava a costa sul da ilha. Ele era um homem de negócios implacável, dono de uma rede de hotéis de luxo espalhada pelo Brasil, com cabelo castanho penteado para trás e olhos verdes que pareciam sempre calcular o próximo passo. Naquele dia ele voltava de uma reunião em uma de suas propriedades, o celular ao ouvido, enquanto discutia lucros com um gerente. "Não me interessa o motivo, Carlos", dizia André, a voz firme. "Quero os números no azul até o fim do mês." Ele mal notou a curva fechada à frente, escondida pela cortina de chuva. Quando percebeu, era tarde demais. O carro derrapou no asfalto molhado, girou fora de controle e caiu por uma ribanceira íngreme, parando com um estrondo contra uma árvore. O impacto apagou as luzes do painel, e André, atordoado, sentiu o sangue escorrer da testa antes de desmaiar. A poucos quilômetros dali, Clara Menezes, uma mulher de 32 anos, caminhava sob um guarda-chuva surrado. Ela era faxineira em um pequeno hotel local, com mãos calejadas e cabelos pretos presos em um coque simples. Clara vivia numa casa modesta com a mãe viúva e o irmão mais novo, João, que sonhava em ser mecânico. Naquele dia ela voltava do trabalho, o salário do mês guardado na bolsa para pagar as contas atrasadas. A chuva a atrasava, mas ela seguia firme, os tênis gastos chapinhando nas poças. Foi então que Clara ouviu o barulho, um estrondo abafado vindo da ribanceira. Ela parou, o coração acelerado. "Será que alguém caiu?", murmurou para si mesma. A curiosidade e um instinto que não explicava a levaram a descer o barranco escorregadio, segurando-se em galhos para não cair. Quando chegou ao fundo, viu o SUV amassado, fumaça saindo do capô. Sem hesitar, correu até o veículo e abriu a porta do motorista com esforço. André estava lá, inconsciente, o cinto de segurança ainda preso. Clara tocou seu pescoço, sentindo o pulso fraco, mas vivo. "Ei, acorda, você tá me ouvindo?", chamou, sacudindo-o levemente. Ele não respondeu. A chuva caía forte, e o celular dela, um modelo antigo, não pegava sinal ali. Clara sabia que não podia esperar ajuda. Precisava agir sozinha. Com força que nem sabia que tinha, ela desatou o cinto, passou os braços sob os dele e o arrastou para fora do carro, o corpo pesado molhando sua roupa. O terreno era traiçoeiro, mas Clara não desistiu. Passo a passo, ela o puxou ribanceira acima, os pés afundando na lama, o guarda-chuva esquecido no chão. Quando finalmente alcançou a estrada, André gemeu, voltando a si por um instante. "Onde?", murmurou, os olhos entreabertos. "Fica quieto, você tá machucado", respondeu Clara, ofegante. Ela acenou para um caminhão que passava, e o motorista, um homem barbudo chamado Zé, parou imediatamente. "Ele caiu lá embaixo", exclamou Clara, apontando a ribanceira. Zé correu para ajudar, e juntos colocaram André na caçamba do caminhão, cobrindo-o com uma lona para protegê-lo da chuva. "Levo ele para o hospital em Imbituba", disse Zé. "Você vem?" Clara hesitou. Estava exausta e precisava voltar para casa, mas algo a fez assentir. "Vou com ele." No hospital, os médicos agiram rápido. André tinha uma concussão, um corte profundo na testa e algumas costelas machucadas, mas sobreviveria. Clara ficou na sala de espera, as roupas encharcadas pingando no chão, até que uma enfermeira a chamou. "Ele está acordado e quer falar com quem o trouxe", disse a mulher. Clara entrou no quarto hesitante. André, com um curativo na cabeça, olhou para ela, confuso. "Você me salvou?", perguntou, a voz rouca. "Eu só te tirei do carro", respondeu Clara sem jeito. "O caminhoneiro ajudou." André tentou sorrir, mas a dor o fez recuar. "Mesmo assim, obrigado. Qual seu nome?" "Clara",
disse ela simples. Clara Menezes. Ele assentiu, memorizando. André Vasconcelos. Eu te devo minha vida. Antes que ela pudesse responder, a enfermeira a chamou para assinar um formulário e André caiu no sono, exausto. Clara voltou para casa naquela noite, a chuva finalmente parando. Contou a história para a mãe e João, que a ouviram boquiabertos. Você é louca, mana, disse João rindo. E se o carro explodisse? Clara deu de ombros. Não explodiu, né? Fiz o que tinha que fazer. Mas, no fundo, algo naquele encontro ficou com ela. Os olhos verdes de André, a gratidão em sua voz. Ela não sabia quem ele era, nem imaginava o que viria depois. Enquanto isso, André, no hospital, já pensava em como encontrá-la. Ele não era homem de deixar dívidas em aberto, e aquela mulher humilde, que arriscara tudo por um estranho, mexera com algo que ele não sentia há anos. Admiração genuína. O sol nascia tímido sobre Florianópolis, filtrando-se pelas cortinas brancas do quarto de hospital, onde André Vasconcelos descansava. A dor nas costelas ainda latejava, mas sua mente estava clara, focada em uma coisa: encontrar Clara Menezes. Ele não sabia nada sobre ela além do nome e da imagem gravada em sua memória. Uma mulher de roupas simples, molhada pela chuva, com uma determinação que o impressionara. Enquanto o médico ajustava o soro, André pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal, Rafael. Rafael, preciso que você descubra quem é Clara Menezes, disse André, a voz firme apesar da fraqueza. Ela me salvou ontem depois do acidente. Trabalha como faxineira, mora aqui na ilha. Encontre-a o mais rápido possível. Rafael, um jovem eficiente de 29 anos que gerenciava a vida caótica do chefe, respondeu com seu costumeiro: Deixa comigo, senhor. André desligou, recostando-se no travesseiro. Ele queria agradecê-la, claro, mas também sentia uma curiosidade que não explicava. Enquanto isso, Clara começava o dia como sempre. Acordou às 5 da manhã, preparou café forte na cozinha apertada da casa de madeira onde vivia com a mãe, Dona Rosa, e o irmão, João. A roupa ainda úmida do dia anterior pendia no varal improvisado no quintal. Você vai para o trabalho depois de ontem? Perguntou Dona Rosa, franzindo a testa enquanto cortava pão. Claro, mãe, respondeu Clara, prendendo o cabelo num coque. A gente precisa do dinheiro. João, mexendo no motor de uma bicicleta quebrada, riu. Minha irmã, a heroína. Clara revirou os olhos, mas sorriu. Ela trabalhava no Hotel Pouso Azul, um lugar modesto que recebia turistas de orçamento apertado. Passava o dia limpando quartos, trocando lençóis e esfregando banheiros. Tudo com a mesma energia que usara para tirar André do carro. Não pensava muito no ocorrido. Para ela, fora apenas um momento de ajudar alguém em apuros. Mas, ao varrer o corredor do hotel, não pôde evitar um pensamento fugaz. Será que ele está bem? Em Imbituba, André recebia alta no fim da manhã. Rafael já estava a caminho, trazendo um carro reserva, um sedã discreto, bem diferente do SUV destruído. Consegui algo, disse Rafael, entregando um tablet ao chefe assim que entrou no quarto. Clara Menezes, 32 anos, mora no Campeche com a família. Trabalha como faxineira no Hotel Pouso Azul em Florianópolis. Não tem redes sociais, mas o dono do hotel confirmou o nome. André leu as poucas linhas, franzindo a testa. É só isso? Rafael deu de ombros. Ela não deixa rastros, senhor. Vida simples. André decidiu agir pessoalmente. Vamos até esse hotel, ordenou, ignorando o conselho do médico para descansar. Vestiu uma camisa social leve e calça jeans, um visual mais casual do que seus ternos habituais, e seguiu com Rafael para Florianópolis. A viagem foi silenciosa, mas sua mente girava. Ele imaginava como seria o reencontro, um agradecimento formal, talvez uma recompensa em dinheiro. Era assim que resolvia as coisas, com eficiência e recursos. Chegaram ao Hotel Pouso Azul por volta das 2 da tarde. O lugar era pequeno, com paredes pintadas de azul desbotado e uma placa simples na entrada. André entrou, o ar-condicionado fraco mal aliviando o calor úmido. No balcão, uma recepcionista jovem mascava chiclete. Boa tarde, disse André, forçando um sorriso. Procuro Clara Menezes. Ela trabalha aqui, certo? A moça o olhou de cima a baixo, desconfiada. Quem quer saber? Sou André Vasconcelos. Ela me ajudou ontem, quero agradecer. A recepcionista hesitou, mas chamou o gerente,
um homem baixinho chamado seu Mário. Clara tá limpando o quarto 12, disse ele, após ouvir a explicação. Mas ela não gosta de confusão, viu? Se for para incomodar, melhor deixar quieto. André garantiu que só queria falar e seguiu pelo corredor estreito até o quarto indicado. Bateu na porta entreaberta e ouviu um "Pode entrar", em tom distraído. Clara estava lá, de joelhos, esfregando o chão com uma escova. Ergueu os olhos, surpresa, ao ver André na porta. "Você?", exclamou, levantando-se rápido, o rosto corando. "O que está fazendo aqui?" André ficou sem palavras por um instante. Ela parecia ainda mais real ali, com o avental sujo e o cabelo escapando do coque. "Eu vim te agradecer", disse finalmente. "Você salvou minha vida ontem. Não podia deixar passar." Clara limpou as mãos no avental sem jeito. Não foi nada demais, qualquer um teria feito o mesmo. André balançou a cabeça. "Não, Clara. Não qualquer um. Você desceu aquele barranco na chuva, me arrastou para cima. Isso não é pouca coisa." Ela deu de ombros, desconfortável com o elogio. "Tá bem agora, é o que importa." Ele tirou um envelope do bolso. 10.000 reais em dinheiro, uma quantia que para ele era um gesto simples. "Quero que aceite isso", disse, estendendo o envelope. Clara franziu a testa, recuando um passo. "Não quero seu dinheiro", respondeu firme. "Fiz porque era certo, não para ganhar algo." André insistiu. "É só um agradecimento, por favor." Mas ela cruzou os braços. "Guarde isso. Se quer me agradecer, me diga como está se sentindo hoje." Desarmado, André guardou o envelope. "Melhor, graças a você. Ainda dói um pouco, mas vou sobreviver." Clara assentiu, satisfeita. "Então tá bom." Um silêncio constrangedor caiu entre eles, até que André falou. "Posso te ver de novo só para conversar sem dinheiro envolvido?" Clara riu, surpresa. "Você é insistente, hein? Talvez. Agora tenho que terminar aqui." Ele saiu do quarto com um sorriso que não esperava carregar. Clara voltou ao trabalho, mas o encontro ficou em sua mente. Algo naquele homem rico, tão fora do seu mundo, a intrigava. E André, no carro com Rafael, já planejava o próximo passo. Ele não sabia por quê, mas precisava conhecê-la melhor. Os dias seguintes passaram rápido para Clara Menezes. A rotina no Hotel Pouso Azul continuava a mesma. Acordar cedo, pegar o ônibus lotado, limpar quartos e voltar para casa exausta. Mas algo mudara desde o encontro com André Vasconcelos. Ela não conseguia esquecer o jeito dele, a mistura de confiança e vulnerabilidade, o olhar que parecia atravessá-la. Ele deve ter voltado para a vida chique dele, pensou, enquanto esfregava o chão de um banheiro. Afinal, o que um milionário teria em comum com alguém como ela? André, por sua vez, estava em sua cobertura no norte da ilha, um apartamento de vidro e mármore com vista para o mar. Passava os dias revisando relatórios de seus hotéis, mas sua concentração escapava. Ele pensava em Clara, na recusa do dinheiro, na simplicidade que o desarmara. "Ela não é como as pessoas que conheço", disse a Rafael durante um café da manhã na varanda. Rafael, cortando uma fatia de mamão, arqueou uma sobrancelha. "Senhor, com todo respeito, ela é uma faxineira. O que você está buscando aí?" André riu. "Não sei ainda, mas quero descobrir." Decidido, ele bolou um plano. Na sexta-feira, voltou ao Hotel Pouso Azul. Desta vez, levou uma proposta diferente. Chegou no fim do expediente de Clara, quando o sol já se punha, tingindo o céu de laranja. Ela saía pelo portão dos fundos, a bolsa pendurada no ombro, quando o viu encostado no sedã preto. "Você de novo?" perguntou, surpresa, mas com um leve sorriso. André se endireitou tentando parecer casual. "Eu disse que queria te ver de novo. Pensei em te convidar para jantar." Clara parou, incrédula. "Jantar? Eu com você?" Ele assentiu. "Nada chique. Prometo. Um lugar simples. Aqui na ilha mesmo. Só para conversar." Ela hesitou. Homens como André não faziam parte do seu mundo. Ela saía com amigos do bairro, tomava cerveja em barzinhos baratos, mas algo na sinceridade dele a fez ceder. "Tá bom", disse finalmente, "mas eu escolho o lugar." André sorriu, aliviado. Fechado. Clara o levou ao bar do Zeca, um boteco à beira-mar no Campeche. Mesas de plástico, cheiro de peixe frito no ar e uma jukebox tocando forró antigo. André, com sua camisa social, destoava dos clientes de chinelo, mas não se importou.
Sentaram-se numa mesa de canto e Clara pediu 2 cervejas e um prato de bolinho de siri. Aqui é onde eu venho com meus amigos, disse ela, relaxando. Nada de garçom de gravata. André riu. Gosto disso, é de verdade. A conversa começou tímida. André perguntou sobre o trabalho dela e Clara contou como começara no hotel para ajudar a mãe depois que o pai morreu. A gente nunca teve muito, admitiu girando a garrafa de cerveja nas mãos. Mas a gente se vira. Ele ouviu com atenção, algo raro para um homem acostumado a falar mais do que escutar. Em troca, contou sobre sua infância em Curitiba, filho de um contador e uma professora, antes de construir seu império. Eu não nasci rico, disse, surpreendendo-a. Trabalhei para chegar onde tô. A noite fluiu fácil. Clara riu das histórias dele sobre hóspedes excêntricos em seus hotéis, e André se pegou encantado com o jeito dela, direto, sem filtros. Quando o garçom trouxe a conta, André insistiu em pagar. É o mínimo depois do que você fez por mim, argumentou. Clara cedeu, mas avisou. Da próxima eu pago. Ele ergueu as sobrancelhas. Então vai ter próxima? Ela corou, mas assentiu. Se você aguentar o Zeca de novo. No caminho de volta, André a deixou na porta de casa, uma construção simples de tijolos com um quintal onde João consertava uma moto. Obrigada pela noite, disse Clara, descendo do carro. Eu que agradeço, respondeu André sincero. Ele dirigiu de volta à cobertura, o coração leve de um jeito que não sentia há anos. Clara entrou em casa, contando tudo para Dona Rosa, que a ouviu com olhos desconfiados. Ele é rico, filha. Cuidado para não se machucar, alertou. Clara deu de ombros. É só um jantar, mãe. Mas não era só isso para André. Naquela noite, deitado em sua cama king size, ele percebeu que queria mais. Mais conversas, mais risadas, mais dela. No dia seguinte, ligou para Rafael. Quero saber tudo sobre o Campeche, disse. Onde ela mora, o que ela gosta. Mais discreto, hein? Rafael suspirou. Senhor, isso tá virando obsessão. André riu. Talvez, mas é uma boa obsessão. Clara, enquanto isso, voltou ao trabalho com um leve sorriso. As colegas no hotel notaram. Tá apaixonada, Clara, brincou uma delas. Que nada, respondeu, mas o calor no rosto atraiu. Ela não sabia o que estava começando, mas sentia que algo mudara. E André, do outro lado da ilha, sentia o mesmo. A semana seguinte trouxe um calor úmido a Florianópolis, o tipo que fazia o ar parecer grosso. Clara Menezes seguia sua rotina no Hotel Pouso Azul, mas agora com um leve frio na barriga, toda vez que pensava em André Vasconcelos. O jantar no bar do Zeca ficara na memória. A forma como ele rira com ela, como parecera à vontade, apesar do contraste com sua vida de luxo. Ele deve estar ocupado, pensou, enquanto trocava os lençóis de um quarto. Não esperava vê-lo tão cedo, mas a vida tinha outros planos. André, na sua cobertura, estava mais determinado do que nunca. Ele pedira a Rafael que levantasse informações sobre o Campeche, mas não parou por aí. Passou horas pesquisando ele mesmo. Os bares locais, as feiras, os costumes simples da comunidade onde Clara vivia. Queria entendê-la, não só por curiosidade, mas porque algo nela o fazia querer ser mais do que o milionário distante que sempre fora. Naquele sábado, ele tomou uma decisão. Iria até o bairro dela. Chegou ao Campeche no fim da tarde, o sedã preto estacionado discretamente perto da praça central. Vestia uma camiseta polo e bermuda, tentando se misturar, mas os moradores logo notaram o estranho. André caminhou até uma barraca de pastel na feirinha, onde viu João, o irmão de Clara, comprando algo. Reconheceu o garoto da noite em que deixou Clara em casa. Oi, você é o João, né? Perguntou, aproximando-se. João, com seus 17 anos e jeito desconfiado, franziu a testa. Quem é você? Sou André, amigo da Clara, respondeu sorrindo. Ela tá por aí? João hesitou, mas apontou para a rua ao lado. Tá em casa, ajudando a mãe com o jantar. Mas o que você quer com ela? André riu, desarmando a desconfiança do garoto. Só conversar. Ela me salvou de um acidente, sabia? João arregalou os olhos. Aquele cara do carro? Você é rico, né? André assentiu sem ostentação. Um pouco. Posso ir lá? João deu de ombros. Se ela deixar. Clara estava na cozinha quando João entrou, seguido por André. Olha quem eu achei na feira, disse o irmão rindo. Clara virou-se, uma colher de madeira na mão e ficou sem palavras. André!
O que você está fazendo aqui? Perguntou, o rosto vermelho de surpresa. Dona Rosa, mexendo uma panela de feijão, ergueu os olhos, avaliando o visitante. André deu um passo à frente. Passei para te ver. Trouxe uma coisa, disse, mostrando uma sacola com pastéis e refrigerante. Para não chegar de mãos vazias, Dona Rosa cruzou os braços. E quem é você, moço? André se apresentou com calma. André Vasconcelos. Conheci a Clara quando ela me ajudou depois de um acidente. Clara interveio constrangida. Mãe, ele é o cara que eu contei. Tá tudo bem. Dona Rosa relaxou um pouco, mas manteve o olhar atento. Então senta aí, vamos jantar logo. O jantar foi simples. Feijão, arroz, frango grelhado e os pastéis que André trouxe. A mesa de madeira rangia e a conversa começou tímida. André perguntou sobre a vida deles, e Dona Rosa contou como criara os filhos sozinha, após perder o marido num acidente de pesca. Clara sempre foi a forte da casa, disse orgulhosa. André olhou para Clara, que baixou os olhos, sem jeito. Eu vi isso no dia do acidente, respondeu ele. João riu. Ela é teimosa também. A noite correu leve, mas os mundos deles colidiam em silêncio. André falava pouco de si, mas quando Clara perguntou sobre seu trabalho, ele foi honesto. Eu tenho hotéis, muitos. Comecei do zero, mas hoje é uma vida diferente da de vocês. Dona Rosa franziu a testa. E o que um homem como você quer com a minha filha? A pergunta pegou André desprevenido. Quero conhecê-la, disse, sincero. Ela é especial. Depois do jantar, Clara o levou até o quintal. Você não precisava vir até aqui, disse, encostada na cerca. André balançou a cabeça. Queria ver onde você vive. É diferente de tudo que eu conheço, mas gosto disso. Ela riu, nervosa. Minha vida é simples, André. Não tem glamour. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela. Não preciso de glamour, só de gente de verdade. A conversa foi interrompida por João, que chamou Clara para ajudar com a louça. André se despediu, prometendo voltar. No carro, refletiu sobre a noite. A casa humilde, a família unida. Era um contraste gritante com sua vida de reuniões e luxo, mas pela primeira vez ele sentiu que pertencia a algo real. Clara, lavando pratos, ouviu Dona Rosa murmurar. Ele parece bom, mas é de outro mundo, filha. Clara não respondeu, mas o coração acelerou. Ela sabia que estavam em terrenos diferentes, mas não podia negar que gostava dele ali. No dia seguinte, André ligou para Rafael. Quero fazer algo por eles, disse, mas sem parecer caridade. Alguma ideia? Rafael sugeriu. O irmão dela quer ser mecânico. Que tal um curso? Discreto, como se fosse uma oportunidade. André gostou. Ele queria se aproximar, mas sabia que precisava respeitar o orgulho de Clara. O domingo amanheceu tranquilo no Campeche, com o som das ondas ao longe e o cheiro de café fresco invadindo a casa de Clara Menezes. Ela acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com um pensamento insistente. André Vasconcelos. A visita dele na noite anterior a deixara confusa. Ele não era como os caras que ela conhecia, trabalhadores simples, sem complicações. André tinha um mundo inteiro nas mãos, e ainda assim parecia à vontade na mesa apertada da sua cozinha. O que ele quer comigo? Perguntou-se enquanto varria o quintal. Do outro lado da ilha, André estava em sua cobertura, o celular na mão. Ele passara a manhã planejando com Rafael como ajudar a família de Clara sem ofendê-la. A ideia do curso para João era perfeita. Um gesto prático, discreto, que não pareceria esmola. Encontre um programa bom de mecânica aqui na região, instruiu André. E fala que é uma bolsa de uma empresa parceira, nada de citar meu nome. Rafael assentiu. Entendido, senhor. Vou resolver hoje. Por volta do meio-dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era do dono de uma oficina no bairro, um amigo da família chamado Seu Toninho. Clara, tem uma oportunidade para o João, disse ele animado. Uma empresa está oferecendo um curso de mecânica gratuito, com tudo pago. Pensei nele na hora. Topa? Clara franziu a testa desconfiada. Gratuito? Quem está pagando isso? Seu Toninho riu. Uma tal de Vasconcelos Hotéis dizem que é para ajudar jovens da comunidade. Coisa boa, hein? Clara desligou, o coração disparado. Vasconcelos Hotéis, murmurou. Não era coincidência. Ela sabia que André estava por trás disso, mesmo sem provas. Parte dela ficou irritada. Ele prometera não interferir com dinheiro,
Mas outra parte se emocionou. Era um gesto pensado, algo que ajudaria João sem humilhá-los. Ele é esperto, pensou sorrindo apesar de si mesma. Ligou para André logo depois, sem rodeios. Você mandou um curso para o meu irmão, né? Perguntou, o tom firme. André, do outro lado da linha, riu baixinho. Eu disse que não ia te dar dinheiro, Clara. Isso é diferente. O João merece uma chance, não acha? Ela suspirou derrotada. Você é impossível. Mas obrigada. Ele vai adorar. André sentiu o peito aquecer. Que bom. E você topa me ver de novo? Clara hesitou, mas respondeu. Talvez amanhã, no Zeca às 7. Ele aceitou na hora, feliz como um adolescente. Naquela tarde, Clara contou a novidade para João e Dona Rosa. O garoto pulou de alegria, os olhos brilhando. Vou ser mecânico de verdade, mana, gritou abraçando-a. Dona Rosa, porém, ficou quieta, observando a filha. Esse André tá entrando na nossa vida devagarinho, hein? Disse mais tarde, enquanto descascavam batatas. Clara deu de ombros. Ele só tá sendo legal, mãe. Mas Dona Rosa balançou a cabeça. Homem rico não faz nada sem querer algo em troca. Só toma cuidado. Na segunda-feira, Clara chegou ao bar do Zeca pontualmente. André já estava lá, numa mesa de canto, com uma cerveja na mão. Ele se levantou ao vê-la, o sorriso largo. Você veio, disse quase surpreso. Eu disse que vinha, respondeu ela sentando-se. Pediram mais cerveja e uma porção de fritas, e a conversa fluiu como da primeira vez. André falou sobre um hotel novo que estava construindo em Canasvieiras, e Clara contou como João ficara animado com o curso. Ele já está sonhando com a própria oficina, disse, rindo. Mas o clima mudou quando Clara perguntou. Por que você está fazendo isso tudo? O curso, vindo aqui, qual é o seu plano? André pousou a garrafa na mesa, sério. Não tem plano, Clara. Eu gosto de você. De verdade. Você me faz lembrar quem eu era antes de tudo isso. O dinheiro, os hotéis, alguém mais simples. Ela o encarou surpresa. Você não me conhece direito para gostar de mim, rebateu. Ele sorriu. Então me deixa te conhecer. A sinceridade dele a pegou desprevenida. Clara baixou os olhos mexendo nas fritas. Minha vida não é fácil, André. Trabalho muito, cuido da minha família. Não sei se cabe alguém como você nela. Ele se inclinou para a frente. E se eu quiser fazer parte disso? Não como milionário, mas como eu mesmo. Ela não respondeu, mas o olhar dele ficou gravado nela. Quando se despediram, André a deixou em casa novamente. Antes de sair do carro, Clara virou-se para ele. Obrigada pelo João. E por hoje, disse, quase tímida. Ele assentiu. Sempre que você quiser. Ela entrou em casa, o coração confuso, enquanto André dirigia de volta, decidido a provar que não era só o dinheiro que o definia. No dia seguinte, João começou o curso, e Clara sentiu um alívio raro, um peso saindo dos ombros. Mas à noite, sozinha no quarto, pensou em André. Ele estava entrando na vida dela como a chuva daquele dia do acidente. Devagar, mas impossível de ignorar. A semana correu agitada em Florianópolis. Clara Menezes dividia seu tempo entre o Hotel Pouso Azul e as conversas animadas com João sobre o curso de mecânica. O garoto chegava em casa todo dia com as mãos sujas de graxa e um sorriso que não cabia no rosto. Hoje aprendi a trocar um carburador, mana. Contava enquanto Dona Rosa balançava a cabeça, orgulhosa, mas ainda desconfiada do homem rico por trás daquilo tudo. Clara, por sua vez, tentava não pensar muito em André Vasconcelos, mas era difícil. Ele estava se tornando uma presença constante, mesmo estando tão longe. André, na sua cobertura, sentia o mesmo. Passava os dias em reuniões, assinando contratos e resolvendo crises nos hotéis, mas sua mente voltava para Clara. O jantar no bar do Zeca, a forma como ela o desafiara a provar suas intenções, tudo aquilo o fazia querer mais. Ele não era de correr atrás de ninguém. As pessoas vinham até ele, atraídas pelo dinheiro ou pelo poder. Mas Clara era diferente. Ela não quer nada de mim, pensou, olhando o mar pela janela. E isso me faz querer dar tudo a ela. Na quinta-feira, ele tomou coragem e ligou. Clara, tá livre no sábado? Perguntou direto. Ela estava no intervalo do trabalho, sentada no pátio dos fundos do hotel com uma marmita na mão. Depende, respondeu brincando. O que você está planejando? André riu. Quero te levar para um lugar.
Nada chique, prometo. Só um passeio. Clara hesitou. Sair com ele de novo era dar um passo maior do que estava pronta. Mas a curiosidade venceu. Tá bom. Me pega às 2. No sábado, André chegou ao Campeche pontualmente, o sedã preto estacionado na rua de terra. Clara saiu de casa com uma calça jeans e uma blusa leve, o cabelo solto pela primeira vez desde que se conheceram. Você tá diferente, disse ele, admirado, abrindo a porta do carro. Ela sorriu, sem jeito. É só cabelo solto, André. Ele riu. Fica bem em você. Ela entrou ignorando o calor que subiu ao rosto. Ele a levou até a Lagoa da Conceição, um ponto turístico da ilha, mas evitou os restaurantes caros. Pararam numa barraca simples à beira da lagoa, onde vendiam pastel de camarão e suco de caju. Sentaram-se numa mesa de madeira, o vento morno soprando do água. Aqui é tranquilo, disse André, entregando um pastel a ela. Queria um lugar onde a gente pudesse conversar de verdade. Clara assentiu, mordendo o pastel. Gosto disso. Nada de garfo e faca. A conversa fluiu como nunca. André contou sobre os primeiros anos de luta, quando dormia no escritório para economizar aluguel. Eu era obcecado por vencer, admitiu, mas às vezes me pergunto se valeu a pena. Clara o ouviu surpresa com a vulnerabilidade. E você? O que queria ser antes de tudo isso? Perguntou ele. Ela pensou por um instante. Queria estudar, talvez ser professora, mas a vida não deixou. Meu pai morreu e eu tive que trabalhar. O silêncio que veio depois foi confortável. André olhou para ela, os olhos verdes brilhando com algo novo. Você ainda pode, sabe? Estudar, ser o que quiser. Clara riu, incrédula. Com que tempo ou dinheiro? Ele se inclinou para a frente. Se eu te ajudasse, você aceitaria? Ela franziu a testa, o tom mudando. André, já falamos disso. Não quero sua caridade. Ele ergueu as mãos, recuando. Não é caridade, é um investimento em você. Clara ficou quieta, processando. Ninguém nunca a vira como um investimento. Ela era só a faxineira, a filha que segurava as pontas. Vou pensar, disse finalmente, e André aceitou, satisfeito com o progresso. Depois do lanche, caminharam pela margem da lagoa, o sol começando a se pôr. André pegou a mão dela, hesitante, e ela não puxou de volta. O gesto foi pequeno, mas enorme para os dois. Quando a deixou em casa, Clara entrou com o coração acelerado. Dona Rosa notou na hora. Tá gostando dele, né? Perguntou sem rodeios. Clara suspirou. Não sei, mãe. Ele é diferente do que eu imaginava. Dona Rosa cruzou os braços. Diferente pode ser bom ou ruim. Só vê onde tá pisando. Na cobertura, André abriu uma cerveja e sentou-se na varanda, o celular ao lado. Ele queria ligar para Rafael, planejar algo maior, mas parou. Ela precisa de tempo, pensou. Em vez disso, mandou uma mensagem simples. Hoje foi incrível. Obrigado. Clara leu a mensagem no celular velho, sorrindo sozinha no quarto. Respondeu. Foi mesmo. Boa noite. Naquele momento, os dois sentiram o mesmo. Um passo adiante, um terreno novo. Clara começou a imaginar um futuro além da rotina, e André, pela primeira vez, viu um vazio na sua vida de luxo que só ela parecia preencher. O ar em Florianópolis estava carregado de sal e promessas na semana seguinte. Clara Menezes sentia uma mudança sutil em si mesma. O passeio com André Vasconcelos na Lagoa da Conceição a deixara com um misto de leveza e inquietação. Ela gostava dele, mais do que queria admitir, mas as palavras da mãe ecoavam. Diferente pode ser ruim. No hotel Pouso Azul, enquanto limpava janelas embaçadas pelo calor, Clara pensava no que André dissera sobre estudar. Era um sonho velho, enterrado sob anos de contas e responsabilidades. Será que dá? Murmurou, esfregando o vidro com mais força. André, na sua cobertura, enfrentava um dilema próprio. Ele queria ajudar Clara, mas sabia que qualquer passo em falso poderia afastá-la. Seu instinto de resolver tudo com dinheiro não funcionava com ela, e isso o fascinava. Naquela manhã, Rafael entrou com uma pilha de papéis. Os números do hotel em Canasvieiras estão subindo, senhor, disse, eficiente como sempre. André assentiu, mas sua cabeça estava em outro lugar. Rafael, acha que eu tô indo rápido demais com a Clara? Perguntou, surpreendendo o assistente. Rafael hesitou.
Se ela é como você diz, senhor, ela não vai gostar de pressão. Deixa ela ditar o ritmo. Inspirado, André decidiu dar um passo maior, mas com cuidado. Ligou para Clara na hora do almoço. Oi, tudo bem? Perguntou a voz mais suave que o usual. Clara, comendo um pão com mortadela no pátio do hotel, sorriu ao ouvir ele. Tô bem, e você? Melhor agora, respondeu André rindo. Queria te convidar para algo diferente. Um jantar na minha casa, sábado à noite. Pode trazer sua mãe e o João, se quiser. Clara ficou em silêncio por um instante. Na sua casa? Tipo, onde você mora? É, confirmou ele. Nada formal, só para vocês me conhecerem melhor. Clara sentiu um nó no estômago. Ir à casa dele era atravessar uma linha, entrar no mundo dele com todo o luxo que ela evitava. Mas a ideia de levar a família a tranquilizou. Vou falar com eles, disse. Te aviso amanhã. André aceitou, esperançoso. Quando desligou, Clara olhou para o céu nublado, decidindo que era hora de testar até onde aquilo podia ir. Em casa, ela contou o convite durante o jantar. João ficou animado na hora. A gente vai para a mansão do cara rico. Quero ver os carros, exclamou rindo. Dona Rosa, porém, franziu a testa. O que ele quer, Clara? Nos exibir como troféu? Clara balançou a cabeça. Não é isso, mãe. Ele quer que a gente se sinta à vontade com ele. Dona Rosa bufou. À vontade num lugar que não é nosso? Sei não. Mas, depois de muita conversa, ela cedeu. Vou para te apoiar, mas não me peça para fingir que gosto de ostentação. No sábado, André preparou tudo com cuidado. Mandou Rafael comprar ingredientes simples. Carne para churrasco, pão de alho, farofa, evitando o cardápio sofisticado que costumava servir em jantares de negócios. Vestiu uma camiseta e jeans, querendo parecer acessível. Quando Clara, Dona Rosa e João chegaram, às 7 em ponto, ele abriu a porta com um sorriso nervoso. Bem-vindos, disse, guiando-os para dentro. A cobertura era impressionante. Janelas do chão ao teto, móveis brancos, uma varanda com vista para o mar. Mas André manteve o foco no quintal, onde montara uma churrasqueira. Clara entrou, os olhos arregalados, mas logo se recompôs. É bonito aqui, disse sincera. João correu para a garagem, fascinado com o Porsche estacionado, enquanto Dona Rosa cruzou os braços, analisando tudo. Grande demais para um homem só, murmurou, mas aceitou o copo de suco que André ofereceu. O jantar começou tenso. André virou os espetos na churrasqueira, tentando puxar conversa. Dona Rosa, a Clara disse que a senhora faz um feijão imbatível, disse sorrindo. A mulher relaxou um pouco. É receita da minha mãe. Simples, mas com gosto. João, de boca cheia, elogiou o churrasco. Tá melhor que o do Zeca. Clara riu, aliviando o clima. Aos poucos a noite ganhou vida. Histórias da infância de Clara, risadas sobre as travessuras de João, até Dona Rosa contando como criara os filhos sozinha. Mas o teste veio no fim. Enquanto Clara ajudava André a guardar os pratos, Dona Rosa chamou-o para um canto. Você gosta da minha filha mesmo? Perguntou direta. André engoliu em seco. Sim, gosto, muito. Ela é diferente de tudo que eu conheço. Dona Rosa o encarou, séria. Então prova. Não com dinheiro, mas com respeito. Ela não é brinquedo para homem rico. André assentiu firme. Nunca pensei nela assim, prometo. Quando se despediram, Clara ficou por último na porta. Minha mãe te deu um sermão, né? Perguntou rindo. André assentiu. Ela tá certa. Você merece respeito. Clara o olhou nos olhos mais confiante. Você tá indo bem até agora. Ela deu um passo e impulsivamente o abraçou. Foi rápido, mas o calor daquele gesto ficou com André a noite toda. O calor de Florianópolis parecia mais intenso naquela semana, mas para Clara Menezes, o verdadeiro calor vinha de dentro. O jantar na casa de André Vasconcelos marcara um ponto de virada. Ela sentia ele mais próximo. Não o milionário distante, mas o homem que virava churrasco e ouvia sua mãe com atenção. No Hotel Pouso Azul, enquanto dobrava toalhas, Clara se pegava sorrindo sozinha. Tô ficando boba, pensou, mas não conseguia evitar. André estava se tornando parte da sua vida, e ela começava a gostar disso. André, na sua cobertura, sentia o mesmo, mas com um peso extra. Ele sabia que precisava ser honesto com Clara sobre quem era, não só o homem que ela salvara, mas o milionário com uma vida cheia de complicações. Seus dias eram feitos de reuniões intermináveis,
telefonemas urgentes e decisões que afetavam centenas de funcionários. Ele queria Clara naquele mundo, mas temia que a verdade a afastasse. Ela precisa saber tudo, disse a Rafael numa manhã enquanto revisavam contratos. Rafael assentiu. Se ela aguentou você até agora, senhor, aguenta o resto. Na sexta-feira, André ligou para Clara. Quero te levar para um lugar especial amanhã, disse, a voz carregada de intenção. Clara, no intervalo do trabalho, sentiu o tom diferente. Especial como? Perguntou curiosa. Você vai ver, respondeu ele. Me encontra na Praça do Campeche às 5. Ela concordou intrigada, mas com um pressentimento que não explicava. No sábado, Clara chegou à praça vestindo um vestido leve que Dona Rosa insistira que usasse. André estava lá, de calça social e camisa leve, o sedã preto estacionado ao lado. Você tá bonito, disse ela sorrindo. Ele riu. Você também. Vamos? Eles entraram no carro e André dirigiu até o norte da ilha, parando em frente a um dos seus hotéis de luxo, o Vasconcelos Praia, uma construção imponente de vidro e concreto à beira-mar. Clara franziu a testa ao descer. Um hotel? O que a gente está fazendo aqui? André respirou fundo. Esse é meu. Um dos meus. Quero te mostrar quem eu sou de verdade. Ele a levou para dentro, passando pelo saguão de mármore, onde funcionários o cumprimentavam com reverência. Clara seguia em silêncio, os olhos arregalados com os lustres, os sofás de couro, o barulho discreto de taças tilintando. Subiram até o terraço, uma área privativa com vista para o oceano, onde uma mesa estava posta para 2. Eu não te trouxe aqui para ostentar, disse André enquanto se sentavam. Quero que você entenda minha vida. Sou dono de hotéis pelo Brasil todo, Clara. Vivo entre reuniões, viagens, pressões. Mas contigo eu sou diferente, mais leve. Clara ouviu, o vento bagunçando seu cabelo. Por que tá me contando isso agora? Perguntou séria. André hesitou. Porque tô apaixonado por você e não quero esconder nada. As palavras caíram como uma pedra. Clara ficou quieta, processando. Apaixonado? Repetiu, quase incrédula. Ele assentiu. Desde o jantar no Zeca, talvez antes, você me faz querer ser melhor. Ela baixou os olhos, o coração disparado. André, eu gosto de você. Muito. Mas isso... Apontou o terraço, o hotel. É grande demais. Eu sou só eu. Trabalho, cuido da minha família. Não sei se encaixo aqui. André pegou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa encaixar no meu mundo. Eu quero encaixar no seu. Mas para isso, você tem que me aceitar como sou. Com os hotéis, o dinheiro, tudo. Clara puxou a mão devagar, pensativa. Eu preciso de tempo para pensar, disse, a voz firme. Ele assentiu, respeitando. Tudo bem. O tempo que você quiser. O jantar foi servido. Peixe grelhado, salada, nada exagerado. Mas o clima estava diferente. Clara comeu em silêncio, os pensamentos girando. Ela gostava dele, sentia o mesmo calor que ele descrevia, mas o peso da vida dele a assustava. André a observava ansioso, mas sem pressionar. Quando a levou de volta ao Campeche, a despedida foi mais fria. Obrigada pela noite, disse Clara saindo do carro. Pensa no que eu disse, pediu André. Ela assentiu e entrou em casa. Dona Rosa percebeu na hora. O que aconteceu, filha? Perguntou enquanto Clara se jogava no sofá. Ele disse que está apaixonado por mim, mãe, e me mostrou o hotel dele. É tudo tão... grande. Dona Rosa sentou ao lado dela. E você? O que sente? Clara suspirou. Gosto dele, mas tenho medo de me perder nisso. A mãe apertou sua mão. Se ele te ama, vai te respeitar como você é. Senão não vale a pena. Na cobertura, André ficou na varanda, o mar escuro à frente. Ele abrira o coração, mas sentia que podia perdê-la. Fui honesto demais? Perguntou-se, o peso da verdade o sufocando. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso para Clara Menezes. O jantar no terraço do Vasconcelos Praia a deixara com mais perguntas do que respostas. Ela gostava de André Vasconcelos, disso não tinha dúvida, mas a confissão dele, o peso do seu mundo, a assustava. No hotel Pouso Azul, enquanto esfregava o chão de um quarto, Clara pensava na vida que levava. Simples, previsível, mas sua. Será que eu consigo viver entre os dois? Murmurou, o balde de água suja ao seu lado.
A ideia de perder quem era por causa de um amor a aterrorizava. André, na sua cobertura, vivia um tormento próprio. Ele não ligara para Clara desde o jantar, seguindo o pedido dela por tempo. Mas a espera o corroía. Passava as noites na varanda olhando o mar, imaginando o que ela estaria pensando. Eu forcei demais, disse a Rafael numa manhã, enquanto assinava papéis sem entusiasmo. Rafael, sempre prático, respondeu: Senhor, ela é diferente. Se ela voltar, é porque quer você, não o dinheiro. Paciência. André assentiu, mas a incerteza o consumia. Em casa, Clara abriu o jogo com Dona Rosa e João durante o jantar. Ele disse que me ama, contou, mexendo o arroz no prato. João arregalou os olhos. Sério? O cara rico tá gamado na minha irmã. Riu, mas parou ao ver o olhar sério da mãe. Dona Rosa pousou o garfo. E você, filha? Ama ele? Clara hesitou, o coração apertado. Acho que sim, mas tenho medo de não dar certo, de ele querer mudar quem eu sou. Dona Rosa foi firme. Se ele te ama de verdade, não vai querer mudar nada. Vai te aceitar com nossa casa simples, nosso feijão no fogão. Aquelas palavras ficaram com Clara. Naquela noite, ela pegou o celular velho e releu a mensagem de André. Hoje foi incrível, obrigado. Algo clicou. Ele não a pressionara desde então, respeitara seu espaço. Talvez ele seja mesmo diferente, pensou. Decidiu que precisava vê-lo, mas do seu jeito, no seu território. Mandou uma mensagem. Me encontra no Zeca amanhã, 7 horas. Quero conversar. André respondeu em segundos. Estarei lá. No sábado, o bar do Zeca estava lotado, o som de risadas e garrafas tilintando, enchendo o ar. Clara chegou primeiro, vestindo uma blusa simples e jeans, o cabelo solto como no dia da lagoa. André apareceu logo depois, de camiseta e calça casual, tentando se misturar. Ele a viu na mesa de canto e sorriu, nervoso. Oi, disse, sentando-se. Oi, respondeu ela, pedindo 2 cervejas. O silêncio inicial foi pesado, mas Clara tomou a iniciativa. Pensei muito no que você disse, começou, olhando nos olhos dele. Sobre me amar, sobre sua vida. André assentiu, o coração na garganta. Aí o que você decidiu? Perguntou quase sem voz. Clara respirou fundo. Eu gosto de você, André. Mais do que achei que ia gostar. Mas minha vida é aqui. O Campeche, meu trabalho, minha família. Não quero perder isso. Ele abriu a boca para falar, mas ela continuou. Se a gente for tentar, tem que ser nos meus termos. Nada de me tirar daqui, de me transformar em alguém que eu não sou. André ouviu, o alívio misturado com admiração. Clara, eu não quero te mudar. Quero fazer parte do que você já tem. Se você me aceitar, eu me adapto. Ela o encarou buscando sinais de falsidade, mas só viu sinceridade. Então tá, disse finalmente. Vamos tentar, mas devagar, sem pressa. Ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em dias. Devagar é perfeito. A noite seguiu leve. Eles conversaram sobre coisas simples, o curso de João, os planos de André para um hotel mais sustentável, mas o peso da decisão os unia. Quando André a deixou em casa, ele segurou a mão dela por um instante. Obrigado por me dar uma chance, disse. Clara apertou a mão dele de volta. Obrigada por esperar. Ela entrou, o coração mais leve, enquanto André dirigia de volta, sentindo que algo grande começava. No dia seguinte, Clara contou tudo a Dona Rosa. Vamos ver no que dá, mãe, disse, otimista. Dona Rosa assentiu, ainda cautelosa. Se ele te respeitar, eu aceito. João, ouvindo da sala, gritou. Mana, você pegou o cara rico! Clara riu, jogando um pano nele. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar com um futuro que incluía André, não como um milionário, mas como o homem que ela estava aprendendo a amar. O tempo passou como as ondas suaves que lambiam as praias de Florianópolis. Clara Menezes e André Vasconcelos começaram a construir algo juntos, devagar, como ela pedira. Não foi fácil. Os mundos deles ainda colidiam às vezes, mas havia uma vontade mútua de fazer dar certo. Clara continuava no Hotel Pouso Azul, mas agora com um plano. Usava as noites para estudar online, um curso de pedagogia que André a ajudara a encontrar, sem pagar um centavo diretamente. Você vai ser uma professora incrível, dizia ele orgulhoso, e ela acreditava. André, por sua vez, ajustava sua vida. Reduziu as viagens de negócios,
delegando mais a Rafael, e passava mais tempo no Campeche. Tornou-se figura conhecida no bar do Zeca, onde os clientes já o chamavam de o cara da cerveja, em vez de o rico. Ele adorava aquilo, a simplicidade, a autenticidade que Clara trouxera para sua vida. Na cobertura, a varanda antes solitária agora tinha cadeiras extras, prontas para receber a família dela em churrascos improvisados. Um ano após o acidente, André decidiu dar um passo maior. Era uma tarde de sábado, o sol brilhando forte. Ele convidou Clara, Dona Rosa e João para um piquenique na praia do Moçambique, um lugar tranquilo que Clara amava. Levou uma cesta com sanduíches, suco e bolo caseiro que ele mesmo tentara fazer, com resultados duvidosos, mas cheios de esforço. "Você tá virando cozinheiro, hein?" brincou Clara, rindo do bolo torto. André deu de ombros. "Tô aprendendo." Enquanto João corria para o mar com uma prancha emprestada, Dona Rosa sentou-se numa cadeira de praia, observando André e Clara. Ela finalmente aceitara ele. Não pelo dinheiro, mas pelo jeito que ele tratava sua filha. "Você mudou esse homem, Clara", disse mais tarde enquanto comiam. Clara sorriu. "Acho que a gente se mudou um ao outro." Depois do almoço, André chamou Clara para caminhar na areia. O vento soprava leve e as ondas quebravam suaves aos seus pés. Ele parou tirando algo do bolso. Uma caixinha simples de madeira. "Clara, eu te procurei para agradecer por salvar minha vida", começou, a voz tremendo um pouco. "Mas acabei encontrando muito mais. Você é o amor da minha vida." Abriu a caixinha, revelando um anel de prata com uma pedra pequena, nada extravagante. "Quer casar comigo?" Clara ficou sem ar, os olhos marejados. Não era o anel que a surpreendia, mas a simplicidade do gesto. Ele a conhecia tão bem. "Você tá falando sério?" perguntou rindo entre lágrimas. André assentiu. "Nunca estive tão sério." Ela respirou fundo, o coração transbordando. "Sim, André, quero." Ele colocou o anel no dedo dela, e eles se abraçaram, a areia grudando nos pés, o mar como testemunha. Dona Rosa e João aplaudiram de longe rindo. "Agora você é da família, cara rico", gritou João, correndo para abraçá-los. Dona Rosa se aproximou, os olhos úmidos. "Cuida dela, hein?", disse a André, que prometeu com um aceno. "Sempre." O casamento aconteceu meses depois, numa cerimônia simples no quintal da casa de Clara. Mesas de madeira, comida caseira, amigos do Campeche e alguns funcionários de André misturados. Clara usou um vestido leve e André, uma camisa social sem gravata. Não havia ostentação, só amor, risadas e o som de um violão tocado por um vizinho. João foi o padrinho, orgulhoso, e Dona Rosa chorou ao ver a filha dançar com o marido. Com o tempo, Clara terminou o curso e começou a dar aulas numa escola pública da ilha, realizando o sonho que André reacendera. Ele, por sua vez, abriu uma fundação para ajudar jovens como João, oferecendo cursos e oportunidades sem caridade forçada. Eles moravam num apartamento modesto no Campeche. André vendera a cobertura, guardando o dinheiro para projetos futuros, mas passavam fins de semana nos hotéis dele, equilibrando os dois mundos. Anos depois, sentados na varanda da casa, com o mar ao fundo, Clara olhou para André. "Você já pensou que tudo começou com aquele acidente?", perguntou, a mão no anel. Ele sorriu, puxando-a para perto. "Todo dia. Eu caí naquela ribanceira para te encontrar." Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. "E eu te puxei para cima para nunca mais te soltar." Assim, o milionário, resgatado por uma mulher humilde, encontrou o amor da sua vida. Não no luxo, mas na simplicidade de um coração que o viu como ele era. E Clara, que nunca buscara mais do que tinha, descobriu que o amor podia ser o maior tesouro de todos.